Meu marido disse: se você for nessa viagem para a praia com ele, acabou pra gente. Eu fui mesmo assim. Postei uma foto de biquíni com meu melhor amigo e voltei pra casa para encontrar o lado do closet dele vazio. Foi aí que eu percebi que não tinha só ultrapassado um limite. Eu tinha explodido o meu casamento. Meu nome é Paisley, tenho 29 anos. E ainda tô tentando processar como a minha vida inteira desmoronou por causa de um fim de semana idiota na praia. Eu e o Zachary fomos casados por 4 anos. As coisas eram, na maior parte do tempo, boas. A gente tinha nossa casinha simples, que estávamos reformando aos poucos, empregos estáveis e uma vida bem normal. Ele trabalha com gestão de projetos, o que às vezes exige que ele viaje, e eu tenho um emprego de escritório que paga as contas. A gente não era rico nem nada, mas vivíamos confortavelmente, e eu jurava que a gente era sólido, até o Austin virar um problemão do nada. Eu e o Austin somos amigos desde o segundo ano da faculdade. Na verdade, a gente até ficou junto por um tempinho, antes de eu conhecer o Zachary. Mas foi coisa de algumas semanas, nada sério. Acabou naturalmente. Nunca achei que precisava contar isso pro Zachary. Não era relevante. E sinceramente, só ia criar drama à toa. O Austin sempre foi meu porto seguro, sabe? Aquele amigo que eu procurava quando queria desabafar ou só sair para dar uma espairecida, sem complicação. Nossa turma tem essa tradição de ir para Myrtle Beach todo verão. Começou na época da faculdade e, de algum jeito, a gente conseguiu manter até hoje, mesmo com todo mundo envelhecendo, casando, tendo filhos. É a única coisa que eu espero ansiosamente todo ano. 3 dias sem responsabilidade nenhuma, só relaxando e me divertindo com pessoas que me conhecem de verdade. Só que esse ano, o Zachary começou a implicar. Ele vinha soltando umas indiretas fazia meses sobre como eu era próxima demais do Austin. Tipo, se o Austin mandava mensagem tarde da noite, o Zachary soltava um suspiro dramático e perguntava: o que o Austin quer agora? Ou fazia uns comentários venenosos, tipo: você até brilha quando ele liga, né? Eu só revirava os olhos e deixava pra lá, porque parecia tão imaturo. Mas aí a coisa piorou. 2 semanas antes da viagem, estávamos jantando quando o Zachary soltou. Do nada: acho que você não deveria ir pra Myrtle Beach esse ano. Eu ri, achando que era piada. Quando percebi que ele estava falando sério, fiquei sem chão. Ele disse que não gostava da energia entre mim e o Austin. Seja lá o que isso queira dizer. Ele ainda teve a coragem de dizer que era inapropriado. Cara, eu nunca traio Zachary. Nem uma vez em 4 anos. Só de ouvir essa acusação, meu sangue ferveu. A discussão esquentou. Eu joguei na cara dele que esses amigos eram da minha vida muito antes dele aparecer. A resposta dele? Mostrou minhas mensagens com o Austin. Ele tinha fuçado no meu celular enquanto eu tomava banho. Não tinha nada demais ali, só piadas internas e combinando os planos da viagem. Mas o Zachary pirou com uma mensagem em que o Austin dizia que mal podia esperar para me ver com o novo biquíni, sendo que eu tinha mostrado o biquíni para todo mundo no grupo. Mesmo assim, ele agiu como se fosse algum código secreto. Foi aí que ele soltou o ultimato. Se você for para essa viagem com ele, acabou para mim. Essas foram as palavras dele. Um deal breaker. 4 anos de casamento jogados no lixo porque eu queria passar 3 dias na praia com amigos de uma vida inteira. Eu não vou mentir. Pensei, sim, em desistir da viagem. Por uns 5 minutos. Mas quanto mais eu pensava, mais raiva eu sentia. Quem ele pensava que era para me testar desse jeito? Para me fazer escolher? Eu sempre fui independente. Era uma das coisas que ele dizia amar em mim no começo. Agora, de repente, isso era um problema? Então, tomei minha decisão. Não ia deixar ninguém me controlar. Arrumei minhas malas, avisei que ia sim, e que a gente podia conversar sobre a falta de confiança dele quando eu voltasse. Quando saí, ele mal levantou os olhos do celular. Nem fez questão de se despedir. Doeu, óbvio, mas eu era orgulhosa demais para deixar ele ver. Achei que no fim das contas ele ia esfriar a cabeça enquanto eu estivesse fora e perceber a besteira que estava fazendo. Nunca imaginei que um fim de semana na praia fosse virar a faísca que queimaria minha vida inteira. E o pior, lá no fundo, uma vozinha sussurrava que, talvez, só talvez, eu soubesse exatamente o que estava fazendo quando postei aquela foto. Mas eu ainda não estava pronta para ouvir essa voz. A estrada até Myrtle Beach deveria ter sido tranquila, mas eu não conseguia parar de checar o celular. Nenhuma mensagem do Zachary, nenhuma ligação, nada. Fiquei tentando me convencer de que era melhor assim, sem drama. Mas a verdade? Doeu. 4 anos juntos. E ele não foi capaz nem de mandar um "se cuida". Ah, quer saber? Liguei o som no máximo e mandei ele pra longe da minha cabeça. Quando cheguei na casa da praia, o Austin já estava lá, sentado na varanda com uma cerveja na mão.
Ele me deu um abraço apertado e sussurrou: "Orgulhoso de você por ter vindo." O jeito que ele disse isso me deu um friozinho na barriga. Ele ajudou a carregar minhas malas enquanto ia me atualizando de quem já tinha chegado e dos planos para o fim de semana. A casa era exatamente como sempre, meio detonada, mas perfeita. 6 quartos, vista para o mar e um deck enorme. A Tiffany, uma amiga nossa, me lançou aquele olhar de lado assim que entrei. "E aí, o Zachary ficou de boa com você vindo?" Ela perguntou. Revirei os olhos e respondi: "Ah, ele supera." Ela não pareceu muito convencida, não. Naquela primeira noite, a gente fez a tradicional fogueira na praia. Alguém comentou sobre a ausência do Zachary e eu, na defensiva, já disparei. Ele não manda em mim. Talvez eu tenha falado alto demais. A gente não é grudado. O Austin assentiu, todo sério, e ainda completou: "A Paisley sempre foi independente. É isso que faz dela quem ela é." Me senti tão vista, coisa que o Zachary não fazia há meses. As bebidas foram rolando, e a cada copo a mais eu me pegava sentando mais perto do Austin. Nada demais. Só dando risada das piadas dele, deixando a mão descansar no braço dele quando ele falava alguma besteira engraçada. Velhos hábitos. Lá pela meia-noite, ele sugeriu dar um mergulho rápido. O pessoal já tinha voltado para casa, mas o mar, com aquele luar batendo, estava irresistível. Então a gente foi, ainda com as roupas do jantar. A água estava congelante, mas aquilo me fez sentir viva de novo. A gente se divertiu feito criança. Por alguns minutos, eu simplesmente esqueci de todos os problemas esperando por mim em casa. Quando voltamos para casa, olhei o celular de novo. E mais uma vez, nada do Zachary. Então, abri o Facebook e postei uma frase: "Às vezes, quem mais diz que te ama é quem mais tenta cortar suas asas." Junto, coloquei uma foto do pôr do sol na praia. Em poucos minutos, as curtidas começaram a chover. No dia seguinte, aí sim, a coisa desandou de vez. Passamos a manhã na praia e eu resolvi usar meu novo biquíni. Aquele mesmo que o Austin tinha comentado. Era mais ousado do que eu costumo usar, mas naquele dia eu tava me sentindo confiante. Todo mundo tava tirando foto, e o Austin sugeriu fazer uma só nós dois. Ele me puxou pela cintura, me apertando mais do que devia. A mão dele ficou um pouquinho mais baixa do que deveria. O clique da câmera ecoou e, de repente, alguma coisa mudou entre nós. Mais tarde, depois de margaritas demais no bar da praia, eu e o Austin acabamos sozinhos no deck. Ele comentou que sempre ficou se perguntando o que teria acontecido se a gente tivesse dado uma chance real pro nosso relacionamento lá na faculdade. Era pra eu ter mudado de assunto, né? Mas, em vez disso, confessei que eu também já tinha pensado nisso. Uma coisa levou a outra, e a gente acabou indo pro quarto dele. A gente não transou. Isso era uma linha que eu tinha muito bem desenhada na minha cabeça. Mas o que rolou ali, com certeza, passou dos limites. Na minha cabeça, eu tentei justificar. Não era traição de verdade, já que a gente não tinha ido até o final. Um raciocínio burro, conveniente, que inventei na hora para não me sentir tão culpada. Naquela noite, me sentindo meio impulsiva, e talvez querendo machucar o Zachary do mesmo jeito que ele me feriu com aquele ultimato, eu postei uma foto de biquíni, abraçada com o Austin. Coloquei a legenda: "Fazendo memórias com quem realmente importa. Vibes de praia, melhores amigos." E logo depois desliguei o celular. Nem queria ver a reação do Zachary. Uma parte de mim sabia que eu tinha ultrapassado o limite, mas uma parte ainda maior se sentia vingada. Ele queria me controlar? Então tava aí a minha resposta. A volta para casa parecia eterna. Cada quilômetro parecia pesar mais. Liguei o celular no domingo de manhã e fui bombardeada de notificações, comentários na foto, mensagens de amigos em comum. Mas do Zachary, nada. Silêncio absoluto. E olha, o silêncio doeu mais do que se ele tivesse mandado uma mensagem de raiva. Antes de ir embora da praia, a Tiffany me puxou de lado e disse: "Espero que esse post tenha valido a pena." Essa frase ficou martelando na minha cabeça a viagem toda. Quando estacionei na nossa garagem, eu já sentia que algo estava errado. O carro do Zachary estava lá, mas a casa tinha um clima estranho, pesado. Entrei chamando o nome dele, mas não teve resposta. Foi aí que eu vi. O closet dele estava pela metade, as gavetas abertas, só com as minhas coisas dentro. Meu coração disparou. Saí correndo de cômodo em cômodo. Na cozinha encontrei um bilhete. "Tô ficando na casa do Jake. A gente precisa conversar, mas não hoje." Liguei pra ele na hora, mas fui direto pra caixa postal. Mandei mensagem: "Você tá falando sério? Tá se mudando por causa de uma foto?" Depois, simplesmente desabei no chão da cozinha. Chorei até faltar ar. Ele só apareceu no dia seguinte. Eu mal tinha dormido,
Passei a noite inteira ensaiando tudo o que ia falar. Só que o Zachary que entrou naquela cozinha não era o Zachary que eu conhecia. Ele estava calmo, frio. Sentou na mesa como se fosse um estranho. Então você voltou, ele disse com aquela voz sem emoção. Como foi o passeio com o Austin? Não começa, eu retruquei. Não age como se eu tivesse cometido um crime. Você que me colocou contra a parede com aquele ultimato. Ele tirou o celular do bolso e mostrou a minha foto. Isso aqui, ele disse sem levantar a voz. Não é só uma foto na praia, Paisley. Isso aqui é você tentando me ferir, tentando me humilhar. Depois, ele deslizou a tela, mostrando os comentários. Amigos perguntando onde ele estava. O Austin respondendo com um emoji piscando. Gente que eu mal conhecia dando pitaco. Você expôs nossos problemas pro mundo inteiro ver, ele acusou. E você quis que todo mundo visse você me diminuindo. Rebati. Mexeu no meu celular escondido. Ele esfregou os olhos como se estivesse cansado. Isso nem é mais sobre o Austin, disse com a voz cansada. Então é sobre o quê? Perguntei perdendo a paciência. É sobre respeito, Paisley. Sobre você sempre testar até onde eu aguento. Sobre essas brincadeiras inocentes que você faz com outros caras. Sobre você me excluir do seu grupo de amigos. Sobre você sempre se fazer de vítima quando a gente briga. O olhar dele era de pura decepção. Quando eu vi aquela foto, eu soube o que tinha acontecido com o Austin. Senti o sangue gelar nas veias. Não aconteceu nada. Menti, instintivamente. Não mente pra mim. Ele levantou a mão, me cortando. A Kate te viu saindo do quarto do Austin às 2 da manhã. Ela me mandou mensagem porque ficou preocupada. Me senti encurralada. A gente não transou, insisti. Isso não é traição. O Zachary me encarou como se nem acreditasse que estava ouvindo aquilo. Você realmente acha que qualquer coisa que não envolva sexo é aceitável com outro cara? Ele perguntou desacreditado. Não foi planejado, me defendi. E olha, se você não tivesse sido tão controlador, nada disso teria acontecido. Ele respondeu com a voz baixa, mas firme. Chega de tentar colocar a culpa em mim. Tô ficando na casa do Jake. Preciso de espaço pra pensar. Disse, se levantando. Você tá exagerando. A minha voz tremia de pânico. Não era pra ser assim. Eu voltei. Não voltei? Tô aqui. Fisicamente, talvez. Respondeu ele, já indo embora. Mas você não tá presente nesse casamento faz tempo. E nem eu. A culpa é dos dois. Quando ele saiu pela porta, tive uma sensação horrível de que eu tinha calculado tudo errado. Que o que eu achava que era só um jogo de resistência, pra ver quem cedia primeiro, na verdade era o fim de algo que eu ainda não estava pronta pra perder. Depois que o Zachary foi embora, a bomba estourou de verdade. Cometi o erro de abrir o Facebook. E meu Deus, aquele post do biquíni tinha virado um evento. Amigos em comum mandando recados de apoio pro Zachary. Até a minha prima Amber, que eu achava que era do Crowded Team Paisley, comentou. Força Z, com um emoji de coraçãozinho, como se eu fosse a vilã da história. Chorando, liguei pra minha mãe e contei minha versão. O comportamento controlador do Zachary. O ultimato absurdo, como eu só queria um final de semana com meus amigos. No começo, ela ficou do meu lado. Disse que ia conversar com ele. O Zachary sempre foi tão sensato, ela disse. Deve ser só um mal-entendido. Mas 3 dias depois de falar com o Zachary, o tom dela mudou completamente. Você fez o que com o Austin? Ela perguntou indignada. Paisley, eu te criei melhor que isso. Começou a falar sobre votos de casamento, respeito. Tentei explicar minha brecha técnica, que a gente não tinha feito sexo, mas ela praticamente desligou na minha cara. Até minha própria mãe estava me julgando. Pra piorar, ainda teve um encontro constrangedor com a namorada do Austin, a Megan. Não via ela desde a viagem, já que ela não tinha conseguido ir por causa do trabalho. Tava no mercado colocando compras no carrinho quando ela apareceu. Olhar de gelo. E aí, Paisley? Ela disse com um sorriso tão falso que doía. Como foi a praia? O Austin me contou que o final de semana foi animado. Minha barriga gelou. Foi divertido, como sempre, murmurei. Ela me analisou de cima a baixo. Sabe, o Austin me contou tudinho sobre as atividades extras de vocês. Ela se inclinou pra frente e disse, num sussurro gelado. Só pra você saber, ele riu depois. Disse que você parecia achar que aquilo tinha significado alguma coisa. Mas, pra ele, foi só a Paisley sendo a Paisley. Senti como se tivesse levado um tapa na cara. Ele é meu amigo. Tentei argumentar sem força. Não, querida. Ele é meu namorado. E você? Você era uma mulher casada, que deveria saber se comportar. Ela empurrou o carrinho e saiu andando. Ou melhor, era uma mulher casada. Ouvi dizer que o Zachary já tá entrando com os papéis. Papéis.
Meu coração quase saiu pela boca. Ela só podia estar mentindo para me machucar. Mas quando cheguei em casa, entrei no laptop que eu e o Zachary dividíamos. Fucei no histórico do navegador e lá estava. Consulta marcada com um advogado de divórcio para o dia seguinte. E o pior veio quando a Tiffany finalmente me contou o que todo mundo estava falando pelas minhas costas.